Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa primeiríssima resenha e o produto que eu vou resenhar hoje é um produto baratinho que todo mundo pode comprar, que é a base da linha Fios da Ruby Rose. Mas antes de você começar a assistir essa resenha, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí pra ajudar o meu canal, ajudar no nosso crescimento. E no finalzinho eu peço que vocês comentem o que vocês acharam dessa resenha, tá bom? Então vamos lá! Então, gente, dessa base aqui da Ruby Rose eu comprei porque eu fiquei muito curiosa, que eu vi que tava saindo muito essa base e muita gente tem, mas eu ainda não conhecia a base. Então eu comprei esses dois tons aqui, que ele é o Doce de Leite 80, que é o mais clarinho, e o Coco Queimado, que ele é o tomzinho 20, tá? Eu vou deixar aqui embaixo depois os tons que tem dessa base aqui pra vocês também darem uma olhadinha, tá bom? Vamos começar então, gente, com a embalagem dessa base, tá? Ela é de bisnaga, assim, ó, então você não perde tanto produto, ela é bem fácil de manusear. Ela é pequenininha, então ela é mais ou menos o tamanho da minha mão. E ela tem 29 ml. Normalmente as bases têm 30 ml, então ela tá super dentro do padrão nesse quesito. Então a embalagem é show de bola, porque ela é prática, você consegue levar ela pra todos os lugares. Ela é pequenininha, então ela tem esses detalhes aqui cromados na tampa, que também deixa uma embalagem bem bonita, bem apresentável. Então eu gostei bastante da embalagem. E vamos ver então o que essa base promete. A base líquida Fios da Ruby Rose possui uma textura mousse, que proporciona uma alta cobertura e toque aveludado à sua pele. A sua ação corrige e melhora as aparências da textura da pele, reduzindo as imperfeições. Então, gente, resumindo, essa é uma base de cobertura alta que eles prometem aqui na embalagem, mas a gente já vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Vamos ver como que eles indicam a aplicação dessa base. Dá pra usar no rosto com um pincel próprio ou com esponja. Eles não explicam aqui se precisa hidratar ou não o rosto antes. Algumas bases têm essa informação, depois da hidratação, depois da limpeza, enfim, aplique a base. Essa daqui em específico não tem, mas eu vou fazer a aplicação de um lado com um pincel e do outro lado com a esponjinha, e um lado vai estar hidratado e o outro lado não vai estar. Pra gente conseguir ver bem a diferença dessa base com o rosto hidratado, com o rosto sem hidratação, com aplicação com esponjinha, aplicação com pincel, porque sim, isso faz diferença, tá bom, gente? Então vamos começar logo a conhecer essa base aqui. Então eu vou começar com a base, eu vou usar essa daqui, Coco Queimado, mas vamos ver aqui como que é a textura dessa base. Então essa base, ela é uma base bem cremosa, ó, ela é bem grossinha, então não é aquela base que escorre. Deixa eu mexer aqui um pouquinho na textura dela, ó. Ela realmente tem um aspecto bem aveludado na hora que a gente passa a mão aqui. Dá pra ver que ela desliza bem fácil na mão. Mas vamos ver como isso daqui se comporta no nosso rosto, tá? Vamos começar a aplicação dessa base aqui. Eu tô aqui com a minha sobrancelha feita com delineado, mas eu não tenho nada na minha pele. Eu só fiz aqui que eu saí rapidinho, então fiquei morrendo de dó de tirar, então é assim mesmo, tá? Eu vou testar as bases daqui pra baixo. Então eu não vou fazer nossa parte do olho aqui, então não se preocupe que vai dar pra ver olheira, vai dar pra ver tudo. Mas eu não vou tirar esse delineado aqui porque eu estou com dó e eu não sou obrigada, tá? Vamos começar aqui. Então vamos lá. Como na base não fala pra gente hidratar, e eu sempre falo pra gente hidratar o rosto, porque a gente precisa preparar a pele para receber um produto, de um lado eu vou hidratar e do outro eu não vou hidratar. Então eu vou deixar uma pele mais seca aqui e aqui eu vou deixar a pele mais hidratada, tá bom? Então eu vou começar hidratando aqui desse lado só, vou deixar só desse lado hidratado, que daí eu vou aplicar a base principalmente nessa área aqui, que também é onde eu tenho mais manchinha de acne, o meu rosto é um pouquinho mais vermelho aqui, olheira, e vamos ver se essa base realmente tem alta cobertura, se ela tem toque aveludado, que é tudo que ela promete, e do outro eu vou deixar sem hidratação. Então, enquanto absorve o creme aqui do outro lado, eu vou começar fazendo desse lado aqui, e desse lado aqui que está sem hidratação, eu vou fazer com o pincel, porque na base mesmo diz que a gente pode fazer aplicação tanto com o pincel como com a esponja, e aí depois a gente vem pro outro lado hidratado, tá bom? Então eu vou aplicar essa base com um pincelzinho língua de gato, vou pegar aqui um pouquinho da base, e vamos começar isso daqui, ó. Vamos ver. Ela tem uma cobertura realmente bem alta, mas eu tô achando que esse tom aqui, ó, ele ficou muito escuro pro meu rosto. E a minha questão com essa base aqui é que eu já usei ela e ela tem um sério problema de oxidar a base. Então isso aqui ainda vai ficar um pouco mais escuro do que vocês estão vendo aqui, tá? Mas em relação à cobertura, ela tem realmente uma cobertura alta. Ela tá cobrindo aqui todas as minhas manchinhas. Mas vamos lá, né? Eu tenho os meus poréns com essa base aqui. Eu já vou falar pra vocês o porquê que eu tenho.
E quando a gente aplica com o pincel, essa base, ela tende a dar uma riscada um pouco no rosto. Então ela fica um pouquinho marcada. Com a esponjinha ela não risca, mas a gente já vai chegar lá. Bom, gente, então eu apliquei aqui a base desse lado com o pincel. E o que eu senti dessa base aqui? Quando a gente aplica com o pincel, ela dá uma riscada, entendeu? Então ele deixa a base um pouquinho marcado, tá? Em relação à cobertura, realmente a cobertura é alta, porque cobriu todas as manchinhas aqui. Cobriu bem a minha olheira, então a cobertura dessa base é alta. Mas em relação ao aspecto aveludado, eu não achei que ficou. Então eu apliquei a base desse lado aqui sem hidratação e com o língua de gato. E o que eu senti? Ele não ficou com um aspecto tão bonito, tá? Isso também pode ser por conta da falta de hidratação, que dá um aspecto um pouco mais seco pra pele. Mas eu senti que deu uma marcada aqui um pouquinho nesse bigode chinês aqui. Normalmente as bases que eu uso não marca, mas essa daqui eu senti que deu uma marcadinha. Pode ser por causa da hidratação, mas a gente vai ver isso do outro lado, que o outro lado tá hidratado, então a gente vai sentir isso aqui mais do outro lado, tá? O que eu senti aqui também? Que essa base deu uma oxidada, então ela subiu um tom depois que ela secou. Eu apliquei a base, ela era de um tom, e assim que ela secou, ela subiu um tomzinho. Nada também que seja fora do normal, porque eu já vi bases que oxidam muito, então essa base ainda tá dentro de um esperado, digamos. Então agora eu vou aplicar com a esponjinha do outro lado que está hidratado, pra gente ver se a questão é a falta de hidratação ou se é a base em si. Então eu vou começar aplicando aqui com a esponjinha, pra ver se ela tem um acabamento mais leve um pouco. Ó, com a esponjinha eu senti que ela espalha melhor, tá? Ela não fica com um aspecto tão pesado quanto o pincel. Já gostei de aplicar ela mais com a esponjinha mesmo. Bom, gente, então eu terminei aqui de aplicar com a esponjinha. Já senti que essa base se comporta melhor quando a gente aplica com a esponja, tá? Ela deixa um acabamento mais bonito. Então, gente, eu esperei a base dar uma assentada aqui e deu pra ver uma diferença de cor aqui, né? Então, é o mesmo tom. De um lado eu apliquei com o pincel e do outro lado que eu apliquei com a esponja. Acho que pelo produto tá um pouquinho mais concentrado aqui. Quando a gente aplica com a esponja, ele tem esse acabamento mais uniforme. Eu senti que ela escureceu um pouquinho mais, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês na minha mão a diferença da oxidação dessa base. Bom, gente, então dá pra ver a diferença aqui. Essa parte de baixo é a base já seca e olha como ela oxida. Então aqui é a base da cor original e aqui é quando ela já tá seca. Então dá pra ver que ela realmente muda um pouquinho o tom dela. E foi o que aconteceu aqui no meu rosto, né, gente? Dá pra ver que eu tô um pouquinho mais laranja, mas já vamos às considerações que eu tenho gerais dessa base aqui. Bom, gente, então o segundo teste que eu vou fazer aqui com essa base é se ela constrói camadas. Ela já é uma cobertura alta, então tecnicamente você não precisa aplicar 2 vezes, mas tem casos, às vezes, que você não tem um corretivo ou seu corretivo acabou e você pode fazer mais uma camada de base, né, pra esconder manchas e olheiras, e é o que eu vou tentar fazer aqui. Então vamos ver se essa base constrói camada. Bom, então desse lado aqui, que tá sem a hidratação, eu vou aplicar com o pincel, que foi o que eu apliquei primeiro. E então eu vou começar aplicando aqui embaixo, ó. Então eu vou começar aplicando aqui embaixo, que normalmente a gente aplica na olheira. E o que acontece com essa base? Ela constrói camada, mas eu vi que ela deixa um aspecto bem mais pesado quando você aplica a segunda camada dessa base. Então ela tende a dar uma craqueladinha aqui embaixo, tá? Ela vai acumular um pouquinho. Ela vai deixar um aspecto mais pesado, não sei se vocês conseguem ver aí como que ela fica, mas eu tô vendo aqui, ela deixa um aspecto bem mais pesadinho embaixo dos olhos. E agora vamos tentar fazer a mesma coisa com a esponjinha no lado hidratado do outro lado, tá? Então eu vou aplicar aqui de baixo. Com a esponjinha ele já dá um acabamento melhor, tá? Mas ele também deixa com um aspecto um pouquinho mais pesado. Ó, na parte de construção de camadas, eu senti que o pincel cobriu mais do que a esponjinha. A esponjinha acabou esfumando tudo, é como se eu não tivesse passado nada, como se eu só tivesse esfumando a base que eu já usei uma vez. Então eu senti que o pincel deu mais um acabamento, cobriu um pouquinho mais e a esponjinha não cobriu tanto, tá bom? Ela até constrói, mas ela vai deixar um aspecto bem mais pesado, ó. Ela tende a dar uma acumulada aqui embaixo dos olhos. Mas a gente vai esfumandinho isso daqui, tá? Em relação à base, ela não fala aqui que ela é efeito mate, e realmente não é. Ela tem um efeito mais luminoso, mais cremoso.
Então, essa base, ela não pode ser usada sozinha. A gente sempre tem que selar essa base, tá? Eu senti que ela demora um pouquinho pra secar, então ela fica úmida um pouquinho mais de tempo. Bom, gente, então as minhas considerações até esse ponto aqui. O que eu senti? Essa base não fala no rótulo dela se ela precisa ou não ser hidratado o rosto antes de aplicar. Mas se você aplica essa base sem hidratar o rosto, ela tende a marcar muito mais linhas de expressão e deixar a base mais seca. Já do lado que eu hidratei, ela deixou a base um pouquinho mais fluida e mais fácil de aplicar, tá? E a aplicação com a esponjinha, ela deixa a base um pouquinho mais concentrada em relação à cor e é mais fácil de espalhar. Com o pincel, a base fica um pouquinho menos concentrada, não tem tanta cobertura como com a esponjinha. Em relação à construção de camada, eu senti que o pincel construiu melhor do que a esponjinha. A esponjinha eu senti que ela deu uma esfumada ali um pouquinho maior, então não chegou a construir de fato uma camada. O pincel realmente já fez todo esse trabalho. Então, gente, vamos ver se essa base transfere ou não. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de papel higiênico pra gente ver se essa base vai transferir ao toque. Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ó, tô apertando aqui, ó. Dá pra sentir que a base, realmente, ela não seca no rosto, porque eu já tô com essa base faz um tempinho e ela não seca. E, ó, gente, então dá pra ver que essa base transferiu bastante aqui no papel, tá? Então, ela realmente é uma base que transfere um pouquinho mais. Então, vamos ver aqui do outro lado, que tá sem hidratação, se ela vai transferir ou se ela segura um pouquinho mais. Vou pegar aqui um pouquinho. E realmente, gente, olha como ela já transferiu bem mais no lado que não está hidratado do que do lado que está hidratado. Então, esse lado aqui é com hidratação e esse lado aqui é sem, ó. Então, desse lado, ela transfere muito. Esse aqui ainda deu uma seguradinha, tá vendo? Essa base, ela não é a prova d'água. Pelo menos no rótulo não fala dela ser a prova d'água. Mas, gente, vamos supor que você está com essa base no meio da rua e você pegou uma chuva. O que será que vai acontecer com ela? Então, eu tô aqui com um sprayzinho de água. Então, eu vou aplicar um pouquinho no meu rosto pra gente ver o que acontece com essa base. Vou jogar bastante aqui pra ver se esse negócio fica bom ou não. Então, gente, deu uma molhada aqui no meu rosto e vamos ver como que isso aqui se comporta, ó. Se você secar a base, ó, ela já transfere muito. Olha, ela transfere horrores. Então, o que acontece? Se você pegar uma chuva com essa base e você for secar ela vai sair em algumas partes. Então, eu senti que aqui ela saiu, ela ficou um pouquinho mais marcada. Aqui no lado que tá sem hidratação, ó, ela saiu um pouquinho aqui. Aqui ela deixou os poros mais marcados, então depois que ela molha, ela não fica com um aspecto bonito, tá? Tudo bem, eu entendo que essa base, ela não promete ser a prova d'água. Mas a gente precisa fazer o teste com água justamente por causa disso, porque você pode estar no meio da rua e cair uma chuva e aí você vai ficar ali toda escorrida, não dá. Então, a gente sempre tem que fazer esse teste pra ver quanto tempo a base dura, como que a base vai se comportar. E nesse caso aqui, se você secar essa base, você vai ficar toda manchada, tá? Então, vamos às considerações finais dessa base aqui, tá bom? Além da oxidação, que eu senti que ela deu uma oxidada, pelo menos um tom que vocês viram aí um pouquinho antes no vídeo, ela deu uma oxidada legal aqui. Eu tô até um pouquinho laranja. Essa base, ela tem um fundo muito amarelado. Eu, particularmente, não gosto de bases que deixam o rosto muito amarelo, porque você fica parecendo um cenourão andando por aí, não dá certo. Parece que você tá num bronzeado aí que não ficou legal. Então, eu não gosto de base com tom muito amarelo, eu prefiro um tomzinho um pouquinho menos amarelo, mais neutro. Segundo ponto dessa base, eu usei essa base algumas vezes antes de fazer essa resenha, porque eu realmente queria entender como que ela funciona. E o que eu senti, minha experiência pessoal. Eu fiquei com essa base algumas horas, e acho que 1 ou 2 horas depois de eu ter aplicado essa base, ela já estava muito oleosa e muito pesada no meu rosto, tá? Então, eu tocava no meu rosto, eu via a minha mão e eu tava toda transferida nos meus dedos, cheguei a manchar a blusa, inclusive, que eu fui secar o rosto, daí eu tava com uma blusa branca, acabei pegando e manchou. Então ela transferiu muito rápido, mesmo eu tendo selado com pó, ela transferiu, ela ficou bem oleosa. E no dia seguinte eu acordei com o rosto cheio de espinha. Pode ter sido uma reação que o meu corpo tenha tido a algum componente da base, mas eu utilizei ela outras vezes e as outras vezes aconteceu a mesma coisa, gente. Então realmente eu vi que a minha pele não se adaptou com esse produto. Em compensação, ele realmente tem uma cobertura bem alta e ele constrói camadas. Então, assim, a base promete ter uma cobertura alta e ela realmente tem. E ela realmente constrói camadas sem deixar marcado, tá? Ela deixa um aspecto um pouquinho mais pesado,
mas ela constrói bem as camadas, tá bom? Terceiro ponto, gente, o preço. Eu paguei nessa daqui R$9 nessa base. Então, assim, hoje ela tá custando, acho que entre 10, 14 reais, mais ou menos isso daí, tá? Então, gente, pelo custo-benefício dela, eu acho que vale a pena você comprar pra você ver se realmente na sua pele se adapta. Na minha pele, infelizmente, eu não me adaptei à base justamente por conta da oleosidade das espinhas que ficaram no outro dia, tá? Mas eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa resenha. Se vocês já utilizaram essa base, qual foi a experiência de vocês, tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e ative o sininho de notificação pra você sempre ficar por dentro das outras dicas, novidades e resenhas e tudo mais que vem por aí, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos!